matéria nova. Olha lá, tá gravando. Então, sessão 6.5, aí do livro do Boyce, penúltima sessão, falando de transformada de Laplace. Se você for ver o título dela, tá aqui, ó. Função 6.5, aqui. Ela fala justamente funções de impulso. Então, foi baseado nessa sessão que eu deixei lá no Google Classroom essa nota de aula aqui para vocês, tá? Nessa nota de aula, nós vamos abordar a função, que na verdade não é bem uma função, o nome técnico disso aqui é distribuição, né? Mas tudo bem, nós não vamos precisar estudar toda a teoria das distribuições para entender o que a gente tem que entender. Mas vamos ter que pensar um pouquinho sobre esse delta de Dirac. Não é bem uma função, é distribuição, é tudo bem, chamada delta de Dirac. Tão importante nas equações diferenciais, que modelam fenômenos de natureza impulsiva. Então, o que são os fenômenos de natureza impulsiva, turma? Eles são os fenômenos tipo martelada num prego. Então, você tem um prego aqui meio espetado na madeira, e você pega um martelo e pá, bate no prego para ele terminar de enterrar na madeira. Então, se você fizesse um gráfico da força que a cabeça do prego está sentindo entre aspas, é 0, 0, 0, 0, enquanto, imagina o martelo indo em câmera lenta, né? 0, 0, 0, 0, 0, quando o martelo pega no prego, aí sente uma força muito grande, num intervalo de tempo bem pequeno, aí acaba de dar a martelada, o gráfico da força despenca para 0. Né? Um outro exemplo que tem, uma bola de golfe, quando ela está apoiadinha ali naquele suporte, né, a bolinha de golfe, e o cara vai lá com o taco de golfe e pá, dá uma porrada na bola. Então, mesma coisa, a bola sente uma força muito intensa num intervalo muito pequeno. Uma raquetada numa bola de tênis, um soco no meio da sua cara, também esse tipo também é fenômeno impulsivo. Então, quer dizer, todo fenômeno impulsivo, ele é um fenômeno onde tem uma força muito intensa sendo sentida num intervalo de tempo muito pequeno. Fenômenos de natureza impulsiva. Eu também gosto de pensar assim, um relâmpago. Pá, cai um raio lá numa árvore, num tronco de madeira. Então, imagina só a descarga elétrica ali. É uma descarga elétrica muito intensa? Com certeza. Né? Sei lá qual é a voltagem de um raio, deve ser muito alto, né? Ou a amperagem da corrente que atravessa ali, muito alto. Mas durante quanto tempo fica aquilo ali acontecendo? Durante um pequeníssimo intervalo de tempo, um flash, praticamente. Então, muito intenso no intervalo de tempo muito pequeno. Esses fenômenos que são muito intensos no intervalo de tempo muito pequeno, eles são chamados de fenômenos impulsivos, ou fenômenos de natureza impulsiva. Então, dá uma olhada aqui, vamos ver o que ele vai falar. Claro, nós vamos usar essa função delta de Dirac, que ele já vai explicar, para modelar esse tipo de fenômeno. Né? Então, por exemplo, considere uma equação diferencial, a típicazinha aqui, que a gente já mexeu com várias delas, né? Várias desse tipo aqui, a y duas linhas, mais b y' mais cy igual a g de t, e imagina que esse g de t quer modelar, quer representar um fenômeno de natureza impulsiva. Então, a gente está imaginando um g de t que é muito grande no intervalo pequeno. Então, como que a gente vai procurar descrever esse intervalo? Assim, t0 menos epsilon, t0 mais epsilon. Quer dizer, se o fenômeno impulsivo acontece num tempo t0, o intervalo pequeno em volta de t0 seria de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon. Tá? Então, deixa eu começar a fazer um pouco aqui na lousa para mostrar para vocês. Deixa eu fechar essa lousa aqui e pegar uma lousa nova. Aqui, joga isso para cá, joga isso para cima, pinta isso de verde, coloca uma segunda camada, e aí a gente pode escrever o seguinte, a gente escreve aqui, seção 6.5, 6.5, delta de Dirac. Delta de Dirac. Então, o delta de Dirac, quer dizer, fenômeno, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com fenômenos de natureza impulsiva. Fenômenos
de natureza impulsiva. Impulsiva. O que é o fenômeno de natureza impulsiva? O que significa? Grande intensidade, grande intensidade, num intervalo de tempo pequeno, num intervalo de tempo muito pequeno. Então, quer dizer, se você fosse fazer um gráfico para representar esse tipo de coisa, seria um gráfico mais ou menos assim, né? Um gráfico genérico, assim, sem falar de um fenômeno impulsivo específico, falando assim, de modo genérico, né? Você teria um gráfico mais ou menos assim. Aqui é o tempo, aqui é o fenômeno qualquer, vamos chamar de G de T, e aqui você tem um tempo T0, no qual ele vai ocorrer, que é onde caiu o relâmpago, né? Imagina que ele caiu aqui no tempo T0. Então, como é que ficaria esse gráfico? Ele estaria vindo aqui no zero, né? Você imagina um intervalo muito pequeno em volta de T0, como é que seria esse intervalo pequeno? Seria aqui, ó. Seria um intervalo que vai de T0 menos epsilon até T0 mais epsilon. Isso é equivalente a você escrever assim, T0 menos epsilon menor que T0 mais epsilon. Ok? Então, e aí nesse intervalo, o que acontece com o seu fenômeno G de T? Ele vem próximo do zero ou bem pequeno, próximo do zero ou bem pequeno. Quando ele entra aqui, ele faz um negócio assim, ó. E aí, vem. Quer dizer, ele cresce muito aqui nesse intervalo. Só para eu me guiar melhor aqui para fazer o desenho, deixa eu fazer aqui um pontilhado aqui, ó. Errei. Deixa eu fazer um pontilhado melhor. Agora sim. Aí, um gráfico que representa isso aqui é assim, ó. Vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui. Aí aqui ele dá uma disparada. Fica bem alto. Aí depois cai. Entendeu? Um fenômeno de natureza impulsiva. Claro que de repente você pode ter alguma coisa que vai ainda bem mais do que isso aqui. Tá? Em última análise, você pode ter alguma coisa que vai até infinito. Você entendeu? Mas, enfim, dentro desse intervalo pequeno, ele cresce bastante. Então, podendo até explodir para infinito. Tá legal? Bom, mas essa aqui é a ideia do que a gente está estudando, só para dar uma ideia para vocês. Aí ele diz o seguinte, uma função, quer dizer, essa G de T, como é que entraria na equação diferencial G de T? Dessa maneira aí que ele escreveu. Você teria uma equação A, Y, duas linhas, mais B, Y', mais C, você quer achar essa função Y, que está submetida, está governada, vamos dizer assim, está determinada por uma equação diferencial, onde aqui do lado direito entra o G de T, e o G de T é quem? É esse G de T aqui que tem uma natureza impulsiva, né? Então, ela é uma G de T grande, muito grande, num intervalo pequeno, de T0 menos epsilon até T0 mais epsilon. E nos demais pontos é zero, ou bem próximo de zero. Tá? Tal função G de T pode representar, por exemplo, a força aplicada por uma martelada dada em uma massa presa numa mola ou num prego, ou então a força aplicada numa bola de golfe ao receber uma tacada, ou uma bola de tênis quando leva uma raquetada, né? Aí ele considera o seguinte, bom, quando nós fizermos a integral, que ele chama de I de epsilon, dessa função G de T, de T0 menos epsilon até T0 mais epsilon, essa integral dentro desse intervalo, se você considerar que ela é zero nos demais pontos, então não vai ter influência nenhuma a integral aqui, certo? A integral nesses outros pontos não vai ter influência nenhuma, porque a função vale zero. Então você pode afirmar o seguinte, olha, se eu chamar de I de epsilon a integral dessa função no intervalo de T0 menos epsilon até T0 mais epsilon, dessa função G de T dt, isso é a mesma dt,
Isso é a mesma coisa, como ela é zero aqui nos outros pontos, é a mesma coisa que eu tacar um menos infinito até mais infinito aqui, ó. Integral de menos infinito até mais infinito, g de t dt vai dar a mesma, porque fora desse intervalo ela é zero. Tá? É uma primeira observação que ele faz. Então, a gente pode facilmente trabalhar com integrais de menos infinito até mais infinito dessas funções, porque, no fundo, essas integrais aparentemente são impróprias e vão dar um problema enorme de convergir ou não convergir, mas, na realidade, a função só está diferente de zero dentro do t0 menos zero, até t0 mais zero. Tá certo que aqui ela pode ser muito grande, mas muito grande dentro do intervalo muito pequeno. A integral total de menos infinito até mais infinito vai se resumir isso aqui e vice-versa. Essa aqui também pode ser escrita dessa forma. Em um sistema mecânico onde g de t é uma força, esse I de... quando a gente está estudando física e você tem uma força de natureza impulsiva, essa integral dela, a integral da força I de epsilon aqui, que no caso a gente chamou, e lá em física eles chamam de impulso da força, no intervalo de tempo. É uma terminologia da física, né? Analogamente, se y é a corrente, lembra que corrente é derivada da carga pelo tempo, né, dq dt, então se y é a corrente, ou no caso se o g, né, deveria ter digitado g, se o g é a corrente, então, e g de t é a derivada, se y é a corrente, que é o dq dt, né, no circuito elétrico, g de t é a derivada da tensão em relação ao tempo. Se y é a corrente, g de t é a derivada da tensão em relação ao tempo. Então, I de epsilon representa a tensão total. Tá? Não, tudo bem, depois eu vou reescrever essa frase aqui, ficou ruim. Tá? Se esquece esse y aqui. Se g de t é a derivada da tensão em relação ao tempo, essa é a parte que interessa. Então, I de epsilon representa a tensão total no circuito. Tá aqui. I de epsilon, a integral do g de t, vai ser a tensão total, se o g de t for a derivada da tensão. Tudo bem. São apenas exemplos da física isso aqui, tá? Bom, aqui é que as coisas começam a ficar mais interessantes para o nosso lado. Pelo seguinte, em particular, quer dizer, agora ele vai focar... Veja, existem muitos g de t possíveis, né? Imagina quantas funções mais ou menos com essa cara aqui, com esse comportamento, você não pode ter. Várias. Mas aqui ele pede para a gente focar nossa atenção numa g de t específica. Que g de t que é essa? É uma g de t, certo? Que, olha lá, vamos supor que t0 é zero em primeiro lugar. Então, se a gente imaginar que eu já vou escrever na lousa, antes vamos pensar um pouco aqui. A gente pode imaginar que t0 é 0, 0 menos epsilon, 0 mais epsilon. E a gente pode imaginar que a g de t, para um dado epsilon, ela é uma d epsilon, que é dada por essa fórmula aqui, 1 sobre 2 epsilon, se o t estiver dentro do intervalo, porque aí 0 menos epsilon é uma coisa que menos epsilon. Menos epsilon até mais epsilon, e ela é 0 fora do intervalo. Né? Vamos colocar na lousa essa situação aqui, porque agora ele já está pegando um caso particular que vai se conectar diretamente com o delta de Dirac, para a gente entender o que está acontecendo. Então, imagine que... Agora eu vou até passar um traço aqui. Imagine que, em particular, vamos agora focar num caso particular. Em particular, a gente pode pegar o t0, esse instante t0 aqui, onde acontece o fenômeno impulsivo, sendo o próprio instante zero, t0 igual a zero, e podemos imaginar uma g de t com a seguinte fórmula. Então, quer dizer, vai ficar assim, g de t, ela vai se transformar para cada epsilon numa função d epsilon de t, que é igual a... Aí vamos colocar a fórmula dela aqui. Eu já vou fazer um desenho para a gente ver como é que é isso. 1 sobre 2 epsilon, 1 sobre 2 epsilon, se o tempo tiver entre menos epsilon e epsilon, e zero, caso contrário. E zero, caso contrário, se o tempo tiver menor ou igual que menos epsilon, ou tempo for maior ou igual que mais epsilon. Professor, se for fazer um gráfico desse d epsilon,
Se for fazer um gráfico desse de epsilon, nem estou chamando mais de g de t, estou chamando de d epsilon. Se eu fazer um gráfico desse d epsilon, deixa a fórmula dele aqui. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui seria o t. Aqui é o zero. Vamos dizer que aqui, calma aí. Vamos dizer que aqui seja o zero. Aqui. Tempo igual a zero. Está aqui o eixo y. E aí o que acontece? De menos epsilon até epsilon, então vamos começar imaginando um epsilon mais largo. Vamos dizer que o epsilon esteja aqui, ó. Pá, pá. O que vai acontecer? Como o epsilon é grande, 2 epsilon vai ser grande também. 1 dividido por 2 epsilon vai ficar um número pequeno. Então, vai ficar mais ou menos assim o gráfico da função. Ela vem, deixa eu colocar aqui fazer fora de escala, só para dar uma ideia, né? Ela vem valendo 0 aqui fora. Vem valendo 0 aqui fora. Vem valendo 0 aqui fora. E depois, quando chega aqui, a bola fechada aqui, bola aberta aqui, e aí aqui ela vale 1 sobre 2 epsilon. 1 sobre 2 epsilon. Bola fechada, continua aqui. Essa seria uma determinada função de epsilon, com epsilon grande. Mas se eu pegar um epsilon menor, por exemplo, aqui vamos supor que o epsilon fosse 5, menos 5 até 5. Então aqui 1 sobre 10. Então aqui é 0,1. Mas se eu corto pela metade 2,5, aí já 1 sobre 5, 0,2. Já dobra a altura aqui. Corto pela metade aqui, dobra a altura. Então se agora eu vou daqui até aqui, já dobrou a altura. Então ela vem aqui para cá. Ó. Você vê que está formando uma sequência de funções de epsilon. Todas elas, 0 fora do intervalo menos epsilon até epsilon, grande dentro do intervalo. Só que grande assim, ela vai aumentando cada vez mais se você for diminuindo o intervalo com essa fórmula que ele montou aí. Olha lá. Ela vai aumentando cada vez mais. Claro que vai chegar vai explodir para infinito aqui no meio. Vamos supor que eu diminuo mais ainda. Por exemplo, agora eu pego epsilon igual a 0,1, vamos supor. Ou 0,5. Se eu fizer 0,5 no epsilon, 5, 2,5, 0,5, imagina. 1 dividido por 2 vezes 0,5 é 1 dividido por 1, já sobe para 1, 0,1, 0,2, 1. Percebe como aumenta? Quer dizer, vai aumentando cada vez mais. É como eu disse, eu vou fazer um pouco fora de escala, senão é difícil fazer o desenho desse aqui por escala, né? Então, quer dizer, se eu diminuir mais ainda o epsilon, a função já dobra aqui. Então, quer dizer, quanto mais eu vou diminuindo o intervalo de base, mais vai aumentando o ponto até onde chega a função. Mais ele vai aumentando. Né? Então, você vai aqui, bola fechada, aqui bola fechada, e aqui no meio, bola aberta, e foi lá. Ah, vou diminuir mais ainda o intervalo. Pá, pá. Aí vai dobrar aqui, nem vai caber na figura. Nem vai caber na figura. Tá? Entendeu? E ficou ruim aqui o meu. Ah, não vou conseguir fazer retinho. Tá? Mas vocês já entenderam o que vai acontecer. O negócio vai, aqui nesse intervalinho aqui do meio, o negócio vai lá em cima. Entendeu? Pá, vai, sei lá, aqui o traço, entendeu? Bola aberta, e daí desce para cá. Não vou conseguir fazer reto, turma. Desce para cá.
desce para cá. Entendeu? Olha lá, já ficou ruim já. Vocês entenderam o que vai acontecendo? Vai crescendo cada vez mais. De tal forma que a gente é obrigado a admitir que, se você fizer um limite para epsilon tendendo a zero, esse valor aqui vai explodir para infinito. Só que ele vai explodir para infinito quando esse intervalinho aqui tende para zero, né? Essa d epsilon aqui tem esse comportamento interessante. Vamos ver o que ele fala mais ali da d epsilon. Estava fazendo esses desenhos só para você entender aqui a d epsilon. Né? Ah, tem uma coisa interessante aqui que eu não falei. Olha só, e a I de epsilon, desse d epsilon? A I de epsilon é a integral, certo? Faltou, essa é uma questão interessante. Se eu for calcular o I de epsilon do d epsilon, vamos ver se tem espaço aqui. I de epsilon, no caso do d epsilon, vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito, d epsilon de t dt, correto? Que é igual a integral de t0 menos epsilon, só que aqui no caso t0 é zero, né? Então o intervalo fica menos epsilon até mais epsilon apenas, não precisa botar o t0. Integral de menos epsilon até mais epsilon, d epsilon de t dt, ok? Claro, aqui fora ela vai valer zero, para fora desse intervalo. Isso aqui é igual. Quem que é a d epsilon dentro desse intervalo? Ela é 1 sobre 2 epsilon, então vai ficar integral de menos epsilon até mais epsilon, 1 sobre 2 epsilon, 1 sobre 2 epsilon dt. Isso aqui é igual 1 sobre 2 epsilon, a constante pode ir para fora, integral de menos epsilon até epsilon dt, que é igual 1 sobre 2 epsilon vezes integral de dt é t. T de menos epsilon até epsilon. Isso aqui dá igual, deixa eu escrever ali do outro lado. Escrever do outro lado. Isso aqui é igual, né? Deixa eu continuar aqui desse lado de cá. É igual 1 sobre 2 epsilon, que estava ali fora da integral, vezes integral de dt é t, t, intervalos de integração de menos epsilon até epsilon. Então vai ficar igual 1 sobre 2 epsilon vezes epsilon menos epsilon, que é 2 epsilon. Então ficou 1 sobre 2 epsilon vezes 2 epsilon, que é igual a 1. Fechou. Que é igual a 1. Igual a 1. Então, qual é a conclusão? I de epsilon é igual a 1 no caso da função de epsilon de t, dessas aqui. Para todo epsilon maior que zero. Vai dar certo, porque aqui a gente nem substituiu nenhum epsilon. Quer dizer, no fundo ele está dizendo assim, a área de todos esses retângulos aqui é 1. Esse retângulo, ele é mais baixo, mas tem uma base mais larga. Esse outro retângulo tem uma base um pouco menor, mas é mais alto. Então, eles são retângulos diferentes, mas têm a mesma área, 1. E a mesma coisa acontece com esse aqui. Esse aqui tem área 1 também. Tá? E se você pegar o próximo aqui, aquele altão que eu falei, ele vai ter área 1 também. Certo? Então, a integral dessas funções tem todas as áreas iguais a 1. Segue imediatamente, quer dizer, dada essa d epsilon aqui, segue imediatamente que I de epsilon é igual a 1, para todo epsilon maior que zero. Além disso, é interessante notar que, quando eu faço o limite para epsilon tendendo a zero, nessas d epsilon, que seria o caso na figura, onde a basezinha do retângulo tende para zero e a altura dele explode para infinito, além disso, é interessante notar que o limite para epsilon tendendo a zero, d epsilon de t, dá zero para todo t diferente de zero, claro. Porque só vai explodir para infinito numa basezinha micro, tendendo a zero. Para todo t diferente de zero, a função vai estar como está aqui fora, zerada. Tá certo? Imagina, aqui ela estava zerada só para cá. Porque olha só o tamanho dessa base aqui. Agora, se eu diminuir a base, ela já fica zerada aqui, ó. No começo ela estava zerada só aqui. Depois ela ficou zerada em todo esse trecho aqui.
quando subiu para cá. Depois ela ficou zerada em todo esse trecho aqui, quando subiu para cá. Se eu fizer, o epsilon está diminuindo, né? Então aqui você tinha um epsilon maior, depois o epsilon 1, aqui você já tem um epsilon 2 que é menor que o epsilon 1, aqui você já tem um epsilon 3 que é menor que o epsilon 2, foi diminuindo os epsilons. Quando você faz o epsilon tender a zero, aí ela vai ficar, a função vai ficar valendo zero em tudo isso aqui, só para todo t diferente de zero, a função vai estar valendo zero. Quando o epsilon tender a zero. Né? Isso aqui é interessante. Se você fizer o limite para epsilon tendendo a zero da função de epsilon de t, esse limite dá zero para todo t diferente de zero. Só no zero que não. E o que acontece no zero? A função explode para infinito. Olha que interessante, vamos ver se ele vai falar isso aqui. Mais ainda, ele não fala que explode para infinito, porque não dá para a gente falar que uma função vale infinito num ponto, né? A gente fala que ela tem uma descontinuidade, né? Mas a verdade é essa, ela vale zero para todo t diferente de zero, e no zero ela explode para infinito. É como se, nesse limite aqui, é como se ficasse um gráfico assim, né? Como se ficasse um gráfico assim, hipoteticamente, né? Você tem aqui o eixo x, você tem aqui o eixo y, e você tem no limite, você tem uma, entre aspas, função que está vindo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aqui ela explode para infinito, aqui ela explode para infinito, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aqui tudo 0, 0, 0, 0, 0, aqui bola aberta, aí ela explode para infinito, depois ela volta para o zero. É um negócio bizarro. Tá? Mas esse aqui seria o limite para epsilon tendendo a zero. Tudo zero fora do zero, e aqui explodindo para infinito. Seria, se você continuasse essa sequência de platôs aqui que eu estava trabalhando. Primeiro platô, depois um outro platô mais alto e mais estreito, depois um outro platô mais alto e mais estreito, depois um outro platô mais alto e mais estreito, depois um outro platô lá em cima mais alto ainda e mais estreito. Então aí você está fazendo o epsilon tender a zero ali no desenho. E o que acontece? Vai ficar valendo zero para todo t diferente de zero. Então é igual a zero para todo t diferente de zero. E ele não diz aqui, mas é como se explodisse para infinito no zero. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte. Mais ainda, como aí, só que tem um detalhe, a i de epsilon é sempre igual a 1, como a gente acabou de calcular. Olha lá. A i de epsilon é sempre igual a 1, como acabamos de calcular. Então, como i de epsilon, que é a integral desses platôs, é igual a 1 para todo epsilon, então o que a gente pode afirmar, com base em tudo isso que a gente discutiu? A gente pode afirmar que ela é sempre igual a 1, ela é constante igual a 1, então mesmo quando o epsilon tende a zero, ela vale 1. Né? Então ficam as duas coisas valendo junto. Você tem limite para epsilon tendendo a zero, da d epsilon de t é igual a zero, para todo t diferente de zero, e você tem limite, ao mesmo tempo valendo as duas coisas, limite para epsilon tendendo a zero, da i de epsilon, desses d epsilon de t, igual a 1, para todo epsilon maior que zero. Olha, as duas coisas valendo ao mesmo tempo. Uma função que tende a zero, quando o epsilon tende a zero, e uma integral dela que tende a 1. Você vê, é um negócio meio paradoxal. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, esse negócio amarelo aqui, que o professor acabou de desenhar na lousa, a integral dele dá 1. Aí você vai falar, como que é um negócio que vale zero até chegar no zero, depois explode para infinito, que bizarro, depois volta para o zero, e além do mais, a integral dele dá 1. Negócio interessante, né? Olha como é que ele vai escrever isso aqui. Vai escrever da seguinte forma. Então, a limite, isso aqui já escrevi na lousa. Podemos, a partir dessas observações, definir uma função impulso unitário, que é o delta de Dirac, delta, que funciona como um impulso unitário. O impulso tem a ver com a integral, que é a área. Né? O impulso de área 1 em t igual a zero. Porém, é nula
para todos os t diferentes de 0. Esse impulso 1 não significa que ela tem altura 1. Significa que a integral é 1. Tá certo? É diferente da altura. A altura explode para infinito. Em todos os outros pontos t, sem ser no 0, ela é 0. Ela é nula para todo t diferente de 0. De um modo informal, é como se delta valesse 0 para todo t diferente de 0, mas valesse infinito exatamente no t igual a 0. Quer dizer, é esse desenho que eu fiz aqui para ilustrar para vocês. Isso aqui é o delta. Isso aqui é a ideia do delta. Limite para epsilon tendendo a 0 da d epsilon é, no fundo, esse delta que ele está falando. Integral disso aqui é 1, mas ela vale 0 em todos os pontos, menos no 0, que ela explode para infinito. E continua 0. Negócio bem bizarro, matematicamente falando. Né? De um modo um tanto informal, é como se delta valesse 0 para todo t diferente de 0, mas valesse infinito exatamente em t igual a 0. Escrevendo de modo mais formal, do ponto de vista matemático, é isso aqui. Ó. O que define a delta de Dirac? Então, vamos colocar aqui. Delta de Dirac. Exatamente. Então, vamos colocar aqui. Delta de Dirac. Delta de Dirac. O que define ela é o seguinte. Olha só. A delta de t é igual a 0 sempre que t é diferente de 0. Delta de t igual a 0 para todo t diferente de 0. E, ao mesmo tempo, junto com isso aqui, vale integral de menos infinito até mais infinito, da delta de t dt igual a 1. Certo? Então, é um objeto novo. Provavelmente você nunca em nenhum outro curso de matemática seu viu isso aqui. Tá certo? Bom, note que não existe uma função que satisfaça essas duas equações aqui, 2 e 3. É por isso que eles chamam de distribuições. Por exemplo, que nem aquelas funções estudadas no curso de cálculo 1. Né? A função delta, função entre aspas, definida por essas equações, é um exemplo de algo conhecido como funções generalizadas ou distribuições. Ela é chamada de delta de Dirac. Eu botei essa foto aqui em homenagem ao Dirac, que foi o cara que... Né? Olha, eu até botei a legenda aqui, eu copiei do livro do Boyce. Do próprio livro do Boyce diz isso aqui. Paul Dirac, 1902-1984, foi um físico matemático inglês que ganhou o prêmio Nobel de Física junto com Schrödinger, em 1933. Seu resultado mais conhecido foi a equação relativística para o elétron, de 1928, a partir da qual ele previu a antimatéria, né? O antielétron, que é o pósitron, que depois foi descoberto pela primeira vez no laboratório em 1932. Ele descobriu matematicamente a existência da antimatéria, antes mesmo dela ser, 4 anos antes dela ser detectada no laboratório. E ele foi o cara que acho que pela primeira vez trabalhou com esse tipo de, entre aspas, função, que a gente está vendo que não é função, é uma, como que eu chamei aí, uma distribuição, função generalizada, que tem uma teoria dela, que eu estudei há muito tempo atrás, a fundo, na época que eu era aluno de graduação, a fundo não, estudei um pouco mais a fundo, mas depois nunca mais mexi. Eu precisaria voltar para falar mais coisas dessa teoria para vocês, voltar a estudá-la, né? Mas nunca voltei. Então, a não ser com o delta de Dirac, que a gente mexe mais aqui por causa das transformadas de Laplace. Tá? Mas ela é definida dessa forma aqui, é um pouco contraditório. Ela vale 0 o tempo todo, menos no 0, que ela explode para infinito, e a integral dela dá 1. Podemos usar o delta para descrever um impulso unitário em qualquer instante t0. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque nas equações diferenciais, às vezes não aparece só o delta de t, como está escrito aqui. Né? Aparece, às vezes, deslocado, com deslocamento, delta de t menos t0, que significa que o impulso, em vez de ter sido dado no 0, que nem aqui, né? Aqui seria o impulso no 0. Então, digamos assim, está aqui o eixo x, que é o tempo, está aqui o eixo y, e ela está aqui fazendo um impulso aqui.
Agora, essa que eu vou escrever agora, que acho que aparece mais nas equações diferenciais, aí ficaria assim, né? A gente pode escrever assim também. Delta de t menos t0 delta de t menos t0 é igual a 0 para t diferente de t0, e integral de menos infinito até mais infinito, delta de t menos t0 dt é igual a 1. Aí, nesse caso aqui, é a mesma coisa, porém, se você fizer aqui o gráfico que nem eu tinha feito aqui no caso de cima, aqui, ó, e o eixo y estiver aqui, aí o impulso não está mais aqui, né? Como você fez esse deslocamento aqui, aí o impulso vai dar aqui num ponto t0. Então, ela vai vir aqui valendo 0 até chegar aqui. Aqui você faz a bola aberta, aqui ela explodiu para infinito, e aqui continua valendo 0. Quer dizer, teve um deslocamentozinho ali conforme você viu, porque você fez agora t menos t0. Tá? Bom, beleza, vamos ver aqui. Transformada de Laplace do delta. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Será que a gente consegue terminar essa aula calculando a transformada de Laplace do delta de Dirac? Só do delta. Quer dizer, no caso a gente já vai fazer delta de t menos t0, mas estou dizendo, a gente vai ter que ver também quanto é que ficaria se aparecesse o delta multiplicando uma função. Porque na equação diferencial, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, na equação diferencial pode aparecer, por exemplo, a y duas linhas mais b y' mais cy igual a um delta de Dirac, ou pode aparecer também igual a um seno de 2t vezes delta de t menos π sobre 4. Pode aparecer assim. Você tem um deslocamento e ainda por cima tem uma função multiplicando aqui. E se a gente for resolver por Laplace, o que a gente faz? A gente taca Laplace dos dois lados. E aí surge a pergunta, quanto que é o Laplace de um delta de t? Outra pergunta, se eu tacar L aqui, ó, quanto que é esse Laplace de um delta de t deslocado vezes uma função? Certo? Então, nós temos que responder a essas perguntas agora. E a primeira que a gente vai responder urgentemente é a transformada de Laplace do delta de Dirac. Então, vamos colocar aqui num outro vídeo, só para ficar separado. Assim, essa aula de hoje ficou legal porque ficou separado